Seja bem-vindo à TV 2G Educação, o podcast que ajuda empresários e famílias a tomarem melhores decisões. Eu sou a Vera Garcia, sócia e CEO da 2G Educação Financeira. Antes de começarmos, já vamos aproveitar para se inscrever no canal, ativar os sininhos da notificação e deixar o seu like. Assim você estará sempre atualizado com a educação e principalmente a financeira. Hoje na TV Cast vamos falar sobre um dos temas mais importantes para qualquer negócio: educação financeira. Afinal, uma empresa só cresce de forma sustentável quando conhece os números, controla seus resultados. Infelizmente, o Brasil ainda enfrenta uma grande deficiência em educação financeira e isso impacta diretamente pessoas, empresas e toda a sociedade. A boa notícia é que conhecimento transforma realidades. Quanto maior a educação financeira de uma pessoa ou empresário, maiores são as chances de construir um negócio sólido, lucrativo para crescer. Então, pegue seu caderno e caneta para anotar vários insights. Já peguei o meu. Para falar sobre esse assunto, a melhor pessoa é um professor de educação financeira, Gustavo Garcia, fundador e CEO da 2G Educação Financeira. Gustavo é graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Controladoria e Liderança, especialista em custo e Black Belt em processos empresariais, formação de educação financeira e com mais de 18 anos de experiência em controladoria, custo, planejamento financeiro, conciliação financeira. Ao longo de sua carreira, tem ajudado empresas e pessoas a organizar as suas finanças para tomar decisões estratégicas com mais segurança. Gustavo Garcia, seja bem-vindo à TV Cast 2G Educação. Obrigado, Vera, pelo convite. Fico muito honrado e satisfeito em a 2G Educação iniciar esse quadro para levar a educação financeira ao Brasil. Como você citou no início, no Brasil a gente tem essa deficiência da educação financeira, ou seja, não existe a educação financeira no nosso país. Se a gente pegar estudos e olhar para outros países, a educação financeira já é inserida na base, ou seja, dentro de casa já inicia a educação financeira e também nas escolas já tem educação financeira. Então a 2G, iniciar esse quadro para levar conhecimento, levar educação para as pessoas, para as famílias, para os empresários, para quem é professor e do outro lado, adquirir esse conhecimento e pegar esse conhecimento e aplicar dentro de casa, na sua família, na sua empresa, na sociedade, com seus amigos, a gente já tem uma luz para poder transformar a sociedade. Então, fico honrado pelo convite de ser o primeiro entrevistado nesse TV Cast 2G Educação e poder levar esse conhecimento às pessoas. Obrigado pelo convite. Então vamos começar a nossa entrevista. Vamos lá. Como a falta de controle no fluxo de caixa pode impactar a saúde financeira de uma empresa? Primeiramente, é importante o empresário compreender. Eu já escutei muito o empresário falar assim para mim, quando vai fazer uma consultoria, vai fazer uma dinâmica dentro da empresa, vai construir os controles. Gustavo, eu não gosto disso, eu não quero entender de DRE, de fluxo de caixa, de orçamento. Para você, empresário que está nos assistindo, é importante e necessário você entender que a empresa tem que ter controle e você tem que estar de olho nesses controles. Pronto. Então, a falta do controle, ela vai te levar a sérios problemas financeiros. Então, como que a falta do controle no fluxo pode impactar a saúde de uma empresa? Primeiramente, você tem que ter fluxo de caixa. Já escutei também, Gustavo, eu não sei o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é você entender a dinâmica do que você tem de dinheiro, o que vai entrar, o que vai sair e o saldo final. Resumindo, é esse círculo. Então, reforçando, o que você tem de dinheiro, o que entra, o que sai e o que sobra. Pronto. Resumidamente, fluxo de caixa é isso. Quando o empresário já tem essa vertente, Vera, desse indicador dentro da empresa, ele já tem uma previsão do que vai acontecer. E o que acontece com a maioria das empresas? Estatisticamente, mais de 70% não tem fluxo de caixa. Ele nem sabe o que é. Então, para quem está nos assistindo agora, para você que é empresário e está adquirindo esse conhecimento, essa educação financeira para o seu negócio, você já sabe o que é fluxo de caixa.
Se você vai conseguir elaborar isso aqui, eu faço votos que sim. Se ele não conseguir, é como você ir no médico. Você tem que levantar a mão e pedir ajuda para alguém. Então, a falta do controle vai impactar, sim, talvez no endividamento, ou pode ser que leve a sua empresa ao que no popular chama. Quebrei, é a falência. O que hoje a gente vê. Por que a maioria das empresas, elas pegam empréstimo, tá no cheque especial, cartão de crédito, tá mais do que estourado, simplesmente pela falta de controle. Porque quando o empresário tem controle da empresa, que é o principal deles, o fluxo de caixa, ele já consegue ter uma premissa, ou seja, uma visão futura do que pode e o que não pode. E aí a gente, dentro da 2i, a gente já pegou N casos assim. O empresário vem, adquiriu um empréstimo, não conseguiu pagar, renegocia aquele empréstimo. Quando você renegocia a conta, ela cresce, ele não consegue pagar, renegocia de novo, que era assim, ficou assim, agora está assim, ou seja, vai virando uma bola de neve. E por que a maioria acaba caindo nessa bola de neve? Pela falta de controle. Então, o primeiro controle que o empresário tem que ter dentro da empresa é o fluxo de caixa. Ele tem que construir isso dentro da empresa. Então, reforçando, empresário que não sabe fazer isso aqui e não entende, é obrigação sua. Você tem que levantar a mão e falar assim, ó, eu preciso de ajuda. Porque pode ser que essa falta de controle, ele só vai descobrir o gargalo que ele está, o buraco que ele está, quando tiver, não vou nem dizer no vermelho, ele está no preto ali, ó. O ponteiro já deitou no preto e fala, e a gente já pegou casos assim dentro da 2G. Quando vem, eu falo, olha, passou, como é que eu vou fazer? Você consegue salvar a tua empresa se você for lá e ter uma grana e cobrir tudo. Mas, infelizmente, a maioria dos casos não é assim. O empresário não tem nada para poder vender e salvar a empresa. Aí acaba o quê? Quebra. E se endividando também. E se endividando. Então, o que eu peguei aqui do Gustavo é que, realmente, o empresário ele tem que ter esse conhecimento. Qual que é o conhecimento? Da educação financeira. Então, anota aí. Insight muito bom, gente. Próxima pergunta, Gustavo. Quais são os indicadores que uma empresa precisa urgente de ajuda na gestão financeira? Tem algum indicador ali? Tem vários. Tem vários indicadores. Para que você, empresário que está nos assistindo, fale assim, ó, para onde que eu tenho que olhar para saber o estado atual que a minha empresa está? De novo, nas várias consultas que a gente faz dentro da 2G Educação, o empresário vem e a gente pergunta simples que eu faço para ele. Qual que é o seu faturamento? Aí ele faz assim, ó, ele já até coça a cabeça. Eu acho que... Então, eu acho... Gente, faturamento não é acho, não. Não é acho. Qual que é o seu custo? Aí ele pergunta assim, Gustavo, o que é custo? Aí eu explico para ele o que é custo. Isso aqui talvez, Vera, fica a deixa aí. Um próximo TV Cast 2G Educação para explicar o que é custo. Então, muito bom. O que é custo? Aí eu vou lá e explico para ele. Eu falo assim, quais são as suas despesas fixas e variáveis? Aí, de novo, só falta ele passar a mão na cabeça. Olha, Gustavo, eu não sei o que é isso. Tem que explicar o que é isso. Mais um TV Cast para vocês aí, ó. Aí eu vou lá e explico o que é custo, o que é despesa, o que é resultado bruto e o que é resultado líquido. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui para muita gente são termos técnicos. Mas também todo empresário tem um contador. E é obrigação do seu contador também te explicar isso daqui, tá? É obrigação dele. E também responsabilidade do empresário entender disso. O que eu falei lá no início. O empresário, mesmo que ele não goste, ele tem que entender os números do que está acontecendo. Então, indicadores. No seu papelzinho aí que você pegou, já anota. Se não pegou papel, pega o papel e a caneta, o lápis e já anota. Primeiro indicador, saber o faturamento real da empresa. É real, não é eu acho, não. Saber o faturamento real. Segundo indicador,
saber o que está entrando na conta bancária. Por qual motivo? A gente sabe que no Brasil, muito do que o empresário vende é a prazo. O brasileiro, infelizmente, ele vive no a prazo. A gente pode fazer uma outra reportagem falando como trabalhar no à vista. E ela está anotando, tá? Se ela está anotando, você também tem que anotar do outro lado, beleza? Então, saber o que fatura real, o que entra na conta real. Esse que entra na conta real, ele está ligado à primeira pergunta. Se recorda da primeira pergunta, que é sobre o fluxo de caixa? Então, a empresa fatura, um exemplo, faturei 100 mil. Mas o que entrou na conta? Entrou na conta 70 mil. 30 mil pode ser inadimplência ou pode ser recebível futuro. Então, o que você vai contar agora para poder pagar as contas? É com 100? Não, é com 70 mil que ele vai pagar. Então, você já tem o primeiro indicador, que é o faturamento real. O segundo indicador, que é o que de fato entrou na conta. Aí ele vai alimentar o fluxo de caixa, certo? Partindo dessas duas premissas, agora a gente vai para o terceiro e o quarto indicador. Ele tem que saber o custo da empresa. O custo da empresa. O que me custa para que eu fabrique essa taça? Quanto custa para a empresa fabricar isso aqui? Aqui dentro tem mão de obra, tem fornecedores, tem frete, tem a carga tributária. Isso tudo é custo. Então você tem que saber o custo do seu negócio. Ok. Então, chegamos ao custo. O quarto indicador é a despesa. Para que fabrique essa taça, existe uma estrutura física, que tem o aluguel, tem o setor administrativo, tem folha de pagamento, talvez tenha um encargo financeiro, que pode ser boletos, pode ser taxas de Pix, e etc. Tem que fazer a análise da empresa. Pronto. Entendemos já o que é despesa, que é o quarto indicador. O último indicador, que é o primordial, é fazer a análise. O que adianta ter todos os indicadores se não é feita a análise? Então pensa, sei o meu faturamento real, sei o que entra de fato no caixa que alimenta o fluxo de caixa, agora eu já conheço o meu custo da empresa e conheço a minha despesa. Você tem tudo isso, só que você não senta para fazer o estudo. Esse quarto indicador, que é o estudo, ele é tão primordial dentro do negócio. Por exemplo, dentro da 2G, todos os nossos clientes têm reunião de resultado. É o quinto indicador. E ali é feito a análise dos outros indicadores. O que aconteceu com o faturamento, como que está o recebível, como que está o custo, como que está a despesa. Então, o quinto indicador é o estudo, é a análise de todos os outros. Então, 5 indicadores aqui que vai nortear a tua empresa para saber para onde que ela está indo. Isso daqui é para hoje, é para ontem. Por isso que você falou aqui, é urgente, isso aqui é para ontem. Eu tenho certeza absoluta, Vera, e para você que nos assiste, toda empresa que trabalha com esses 5 indicadores, dificilmente ela passa, vou falar no popular, perrengue. Dificilmente ela vai ter problema. Ela vai ter tempestades, mas ela consegue passar por essas tempestades porque ela conhece todos os indicadores aqui, ó. São todos os ponteiros do que está acontecendo dentro da empresa. Muito bom. Gente, é importante. Geralmente as pessoas não sabem fazer, então tem que contratar um profissional. Não é isso, Gustavo? É igual você ir no médico. Não estou passando mal e não sei o que fazer. Vou no médico. Não sabe fazer análise? Contrata um profissional que possa ajudar vocês, ok? Próxima pergunta. De que maneira a gestão de pessoas pode influenciar diretamente os resultados financeiros de uma empresa? Essa daqui, de que maneira, vou falar para que talvez a pessoa, o empresário, as pessoas, quando eu falo assim, as pessoas podem influenciar, é o time, gente, é o time. Vou colocar um pouco no popular. É o seu colaborador, é o seu prestador de serviço, é o time que faz parte para que essa engrenagem da empresa funcione. Pronto, são as pessoas que trabalham dentro da empresa, que ela pode influenciar nos resultados.
Eu vou fazer um exemplo para que você compreenda no dia a dia mesmo. Pensa o seguinte, você tem a pessoa que faz compra, vamos começar do início, a pessoa que faz compra. Tem a pessoa que faz o pagamento e tem a pessoa do estoque. Você tem 3 pessoas. Se essas 3 não conversam, não é que elas não dialogam, elas não conversam, elas não se comunicam. A pessoa, quando tem que fazer uma compra, falou, eu tenho que comprar galão de água. Beleza. Não sabe se tem no estoque, não perguntou para o contas a pagar. O contas a pagar falou assim, contas a pagar, eu vou fazer a compra do galão de água aqui para a empresa, eu preciso de 3, mas para que dia que eu coloco esse pagamento? Ele simplesmente não olha o estoque, faz a compra, não faz cotação e simplesmente chega o boleto para o dono. Pronto. São pessoas. O que essas pessoas podem influenciar no resultado financeiro da empresa? A gente tem, dentro da nossa carteira de clientes, exemplos de que a empresa tinha uma pessoa que o dono falou assim para mim, nossa, tem uma pessoa aqui que ela é show de bola. Ou pensa na pessoa que tem o controle de todas as compras. Eu escutei e falei, não, show de bola, né? Aí quando eu fui olhar o fluxo de caixa, tinha pagamentos. Todos os dias tinha pagamentos. Falei, cara, mas não tem lógica isso aqui, uma empresa dessa. Pelo ramo de atividade, a gente nunca vou falar o ramo, tá? E abrir números, porque isso aqui é sigiloso. Você um dia pode ser nosso cliente, vou preservar sigilo. Mas, quando eu fui olhar o fluxo de caixa, pagamento todos os dias. Falei, cara, tem um trem errado aqui. Voltei no dono, falei, você tem conta para pagar todo dia, cara, tem um trem errado. Não, mas é a moça do compras. Fomos analisar o estoque. O estoque dele estava abarrotado. E por que estava abarrotado? Porque aquele negócio é o pacotinho de detergente que eu vou dar o exemplo. Compra um pacote com 6 porque o sexto vai sair por metade do preço. Tudo bem, vai sair por metade do preço? Vai. Só que o que está acontecendo? Seu dinheiro está saindo. A pergunta é, se eu compro um fardo de 6 detergentes, eu estou usando 6? Eu estou usando no mês 4. Então por que eu estou comprando 6? Porque eu estou economizando 50 centavos. Tudo bem. Aí lembra lá a pergunta anterior dos 5 indicadores? O último era a análise. Aí o que a gente faz dentro da 2G? Analisa o estoque, analisa o compras e analisa o contas a pagar. Aí no final eu vou dizer assim para o dono, você tem que comprar 4 detergentes. Não importa que o custo do detergente é maior. Só que não tem o desembolso financeiro. Já falei até uma premissa de custo para vocês. Para você que prestou atenção, se não entendeu, volta para você prestar atenção. E entender o que é custo. Então olha o que um time que não tem conhecimento e os controles e a orientação certa afeta no resultado da empresa. E nesse cliente, o que nós fizemos? Reestruturamos o estoque, o compras e o contas a pagar. Hoje, o estoque dele é o mínimo. Pergunta o resultado. Qual é o resultado dele? Resultado líquido 28% ao mês. O que antes era menos 3%. Menos 3%. Hoje é 28% líquido. Pagou todas as contas, 28% líquido ao mês. Mas eu vou perguntar, hein? Essa pessoa ainda continua na empresa comprando? Não. Essa pessoa que era a melhor de compras, ela não faz mais parte do time. Não faz mais parte. Por quê? Orientamos, não, mas é por causa do desconto, da promoção e tudo. Falei, filho, obrigado, vamos colocar outra pessoa aqui dentro. Então, hoje tem uma pessoa muito mais capacitada e que interage com todas as áreas. Estoque, compras e o financeiro. Para saber fazer boas compras e automaticamente isso aqui impacta diretamente no resultado do negócio do empresário. Então, Gustavo, você está falando que uma comunicação ela pode mudar muitas coisas dentro de uma empresa. Gigantescamente. Muito bem, gente. Anotem mais esse insight. Gustavo, vamos lá, mas continuar a nossa entrevista. Vamos levar conhecimento. Por que a dependência excessiva de poucos clientes pode ser um risco significativo para a sustentabilidade
de um negócio? Para essa pergunta, eu vou te dar uma resposta para você, Vera, e para todos que nos assistem. Por que a dependência excessiva de poucos clientes? Primeiro, por que isso aqui acontece? Vamos entender o porquê que isso aqui acontece. É fato, é importante o empresário ter conhecimento disso, ele acomoda. Ele acomoda. Então o empresário, muitas das vezes, ele acomoda e vamos tocando assim, tá tudo bem. Também já pegamos casos assim dentro da empresas que vieram até nós aqui na 2G Educação. Cara, eu acomodei porque eu tenho essa carteira de clientes e vai tocando. Tá? Vamos dar um exemplo, um ramo de restaurantes. O cara sempre serve aquele arroz, aquele feijão, aquele bife, aquela salada. Ele tem aquela carteira de clientes. Aí, de repente, no quarteirão de cima, 100 metros, abre um restaurante novo. E o cara vem com um portfólio de novidades, coisas novas e pratos diferentes. Aí, de repente, o dono desse restaurante fala assim, vou colocar entre aspas aqui, roubaram os meus clientes. Não roubou nada não. Ele simplesmente trouxe algo novo. Não é o arroz novo, não é o feijão novo. Mas talvez ele trouxe no novo layout, com uma luzinha nova, com um tempero novo, com um atendimento diferenciado, e isso leva a um novo resultado. Então, quando tem a dependência excessiva daquela carteira de clientes, a maioria dos casos, não é geral, mas a maioria, há suas exceções, mas a maioria é porque o empresário acomodou. Ponto. E quando você tem essa acomodação, que a gente, no termo de consultoria, a gente chama de zona de conforto. Quando o empresário está nessa zona de conforto, e aí o cara, a 100 metros, abre uma empresa do mesmo ramo de atividade da sua, balança ele. Então, o que você tem que fazer nesse momento para não ficar dependente? Primeiro, dentro da 2G, o que a gente faz quando entra uma empresa nova aqui? Nós fazemos um estudo da carteira de clientes. É um estudo. A gente faz um estudo da carteira de clientes para saber o perfil de cliente, a idade de cliente, o ticket que esse cliente paga, a recorrência que ele tem. Vai anotando isso aqui tudo. Se você não deu tempo de anotar, depois você volta o vídeo e anota. Volta e anota. Para que você faça um estudo e não seja dependente. Fala, o que eu tenho que renovar o meu negócio? É renovar. Talvez só de você servir um café diferente, já renovou. E tem empresa que a gente entra, nós já entramos em empresa, e quando você toma um café, você quase que, gente do céu, custa descer. Você toma uma xícara de café e depois você toma 3 litros de água. Por quê? É o pior café que tem. É um café frio, é um café gelado, numa garrafa feia. Então, você acha que isso aqui vai fazer o quê com o seu negócio? Vai te ajudar a crescer e prosperar? Mas como você se tornou dependente desses clientes? Você está acomodado com isso, então o que você pode renovar dentro do seu negócio? Renovando, fazendo um estudo, automaticamente você vai ter novos resultados. Tá, e isso também acaba afetando a estabilidade do negócio, né? Quando você não renova. É uma consequência. É uma consequência. A gente vê, vamos dar exemplos do que acontece, por exemplo, no ramo das drogarias, né? A gente vê aqui na nossa cidade, que é Uberlândia, no estado de Minas. Então você vê que as drogarias estão se renovando. Elas estão colocando prateleiras mais claras, mais clean, sempre com uma iluminação mais harmônica. Antes você entrava numa drogaria, parecia que você estava entrando dentro de uma caverna. Era tudo escuro, umas prateleiras que tudo fechado. Era uma caverna. Hoje não. Uma começou, atraiu um portfólio de clientes gigantesco e as outras começaram a falar, olha, esse negócio está dando certo. Então o empresário, é responsabilidade do empresário. Ele está sempre antenado, tem que estar sempre antenado, olhando o que ele pode melhorar dentro do negócio dele. E automaticamente, quando ele tem essa dinâmica de estar sempre se tornando mais eficiente, porque eu posso otimizar o meu negócio, e principalmente vou pegar esse gancho aqui e voltar para o time, tá? Às vezes o empresário não está com a ideia, mas o time tem. É importante
essa conexão da empresa com o time, que seja o colaborador CLT, que seja o prestador de serviço, é importante ele ter essa conexão. Então, ideias novas, você sai dessa dependência dos clientes e automaticamente você vai ter novos clientes e uma carteira mais diversificada. Muito bom. Gustavo, então, quais as práticas financeiras podem ajudar uma empresa a manter o fluxo de caixa saudável e evitar crises financeiras? Ok. Quais as práticas financeiras que podem ajudar uma empresa a manter um fluxo de caixa saudável e evitar crises financeiras? Primeiramente, todos os controles têm que estar atualizados. Ponto. Tem uma pergunta que você pontuou aqui. Quais os indicadores, né? Acho que são os indicadores. Então, quais as práticas financeiras para que a empresa tenha um financeiro saudável? São os indicadores. Quem se recorda do que eu falei? Faturamento real, entrada real do dinheiro, entender do custo, analisar o custo, entender da despesa e analisar a despesa e automaticamente o último, que é a análise de todos os outros indicadores. Gente, isso aqui dentro de uma empresa é o feijão com arroz. Isso aqui, velho, é o feijão com arroz, é o básico de uma empresa. É o básico. A pessoa precisa ter um sistema, alguma coisa que vai ajudar ela a manter esse fluxo de caixa saudável? Porque você falou que tem que ter tudo anotado, tudo. Quando uma empresa vem até a 2G, a gente faz uma análise e um estudo. Primeiro, o ramo de atividade da empresa, o tamanho dessa empresa e o que a empresa já tem. A empresa tem um sistema? Tem. Então o que a gente pode otimizar esse sistema? A empresa não tem nada, então a gente vai propor um sistema para a empresa que ela utilize, ou utilizar, por exemplo, o sistema que a 2G utiliza. A empresa já tem um ERP, que é uma gama de sistemas dentro de um único local. Então, primeiro, tem que ser feita uma análise do que a empresa já tem de, eu vou dizer, plataforma para que ela consiga processar esses números. Então, processando esses números aqui, ela já tem visão se a empresa dela está saudável ou não. Então, quais as práticas financeiras? Primeiro, manter tudo atualizado. Então, saber o seu faturamento real, o que entra de real na conta, o custo real, a despesa real e a análise. Esses 4 primeiros, quando eles estão totalmente atualizados, ele já sai um fluxo de caixa. É automático. É automático isso aqui. Você fala, nossa, Gustavo, como é que eu construo o fluxo de caixa? Se você tem faturamento real, sabe a real entrada, o custo real e a despesa real, o fluxo de caixa é uma consequência. Talvez é um outro indicador a ser construído. Só que o que mais importa são que os dados, ou seja, as informações estão aqui. Então o empresário consegue construir o fluxo de caixa mais rapidamente de um modo mais eficaz. Agora, olhando para o fluxo de caixa, que é o principal, que acho que está na sua primeira pergunta, né? A sua primeira pergunta. Quando você tem todos esses dados e olha ele para o fluxo de caixa, você consegue ter visão futura. Tendo visão futura, você consegue saber, a minha empresa está saudável ou a minha empresa está em declínio? Aí eu vou juntar, lembra do 5º indicador, que é a análise? Analisando isso, você falou, opa, quais as ações que eu tenho que tomar dentro da empresa para que ela não entre em declínio? E sim, ela consiga alavancar, crescer e prosperar. Então, as práticas financeiras são essas aqui. Você ter todos os indicadores, fazer análise e constantemente esses números têm que estar atualizados, números reais. Não é nada de achismo. Então, dentro da 2G, todos os nossos números são reais. Então, o empresário, quando tem a reunião de resultado, ele sabe o número real, exato, do que está acontecendo com a empresa. Seja ele negativo para tomar novas decisões e reverter esse cenário, ou que ele esteja positivo e quais as ações de investimento que ele tem que fazer dentro do negócio. Mas é sempre importante, né, Gustavo, a pessoa ter pelo menos um
um caderno, sei lá, um Excel, um sistema, porque, assim, eu tô falando para você porque a gente já teve cliente que não tinha nada. Aí ele não vai conseguir ter nenhuma informação e saber nem o real da empresa dele. Nós já tivemos casos que o empresário, ele realmente acreditava, gente. É falta de conhecimento, é literalmente educação financeira. Ele acreditava que pagar as contas no telefone, ele clicar no botão pagar e saber o que vai entrar no dia seguinte ou daqui a uma semana, era controle financeiro. Ele acreditava que isso aqui era controle financeiro. E hoje não, já tem 4 anos que essa empresa está com a gente, nosso cliente mais velho. E hoje, quando a gente apresenta os resultados do número, ele fala assim, Gustavo, não sabia nada, cara. Hoje eu sei como que a minha empresa tá. Inclusive, vou pegar um gancho, tá? A empresa, quando ela tem um número real, a gente consegue fazer até a previsibilidade do valuation da empresa. Então, você fala assim, cara, quanto que a minha empresa vale hoje? Numericamente, como tem os números reais, você fala assim, ó, seu valuation hoje é tal. Você consegue até projetar o valuation da empresa. Você consegue saber a evolução da empresa quando você tem números reais. Então, vou voltar um pouquinho. Se você tiver em dúvida e não sabe como fazer, é responsabilidade do empresário levantar a mão e pedir orientação. Você vai estar fazendo, você vai estar ajudando a você mesmo, ao seu negócio e principalmente uma coisa que o empresário falou para mim há uns dias atrás. Falou, Gustavo, a minha responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque não é só, ele brincou assim, bateu nas costas, não é só a minha empresa que eu tenho que manter. Há pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. Várias famílias aqui dependem das minhas decisões. Então é muito importante o empresário ter essa consciência. Que talvez você tenha 5, 10, 30 funcionários. Há várias famílias que dependem da sua decisão. Então é uma responsabilidade do empresário realmente controlar o financeiro dele aqui, ó. Eu vou brincar no popular antigo, né? A rédea curta aqui tem que levar a risca mesmo. É isso mesmo, que não é só a família dele, né? Tem as famílias das pessoas que trabalham com ele. Estamos chegando no final, hein? Já? Já! Tá tão bom! Tá chegando no final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Vamos para a nossa última pergunta para o nosso professor. Como a educação financeira pode capacitar empresários a tomarem decisões mais informadas e estratégicas para o futuro de seus negócios? A essa pergunta eu vou fazer uma citação que está em Provérbios. Você vai lá e vai ter que estudar Provérbios. Que Salomão nos ensina, sem falar de religiosidade, mas sim de filosofia, Salomão nos ensina que o conhecimento vale mais do que o ouro e a prata refinados. Então, se uma persona, um personagem desse, real, nos ensina há mais de 3.000 anos atrás que o conhecimento vale mais do que o ouro e a prata refinados, quem sou eu para questionar o conhecimento que Salomão tinha naquela época? Então, o que a educação pode capacitar o empresário a tomar decisões mais informadas? Vou colocar um exemplo prático, tá? Eu já escutei muito do empresário quando busca gente, falou, Gustavo, no popular, tá lascado. Tô perdido. E tô esperando sair um Pronamp para mim. E vai salvar a minha vida. Não vai salvar a tua vida. Não vai. Vai, naquele momento. Talvez não vá, tá? Por quê? Ele adquire aquele empréstimo, mas está com juro baixo. Acompanha a minha linha de raciocínio. Ele adquiriu aquele empréstimo, saiu aquele empréstimo, a maioria nos busca perguntando muito de Pronamp, tá? Não sei a época que você vai estar assistindo, mas nesse determinado momento, em julho do 26, fala-se muito disso. Estou esperando sair um Pronamp para regularizar as contas. Ajuda? Ajuda. Ajuda sim. Só que ele não sabe a projeção futura. O que vai acontecer no futuro? Se essa parcela futura cabe no bolso dele. E a maioria, quando nos procura, que vem atrás, ele já tem 2 ou 3 empréstimos. Já está feito. Ele já está com conta. Então ele não tem projeção futura, ele não tem conhecimento
para construir a projeção futura. O que vai acontecer? São o que eu falei, os indicadores anteriores, que é faturamento real, entrada real, custo, despesa e análise. Então, quando ele tem conhecimento, ele constrói todos os indicadores. Lembra que eu falei que os indicadores já te leva ao fluxo de caixa? Então, quando ele tem toda essa visão, todo esse conhecimento, parte da premissa junto comigo, se você vai concordar. Quando você tem esse conhecimento todo, você fala, calma, se eu pegar esse empréstimo e acertar as contas agora, acerta, mas o que acontece lá na frente? O que acontece em 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses? Muita coisa pode acontecer. E uma das perguntas muito inteligentes que foi feita aqui é o empresário dependente de uma carteira de clientes. Até isso tem que ser levado em consideração. Olha a complexidade que tem que ser analisada numa empresa. Então, quando o empresário tem a educação financeira, que é tudo que nós colocamos aqui na mesa, para que você anote, rascunhe tudo isso daqui, e amanhã cedo você já vai na empresa e fala assim, deixa eu começar a ver o que está acontecendo aqui. Então, quando tem um empresário, ele tem essa visão, esse conhecimento todo, e ele enxerga isso, olha o potencial na tomada de decisões que ele tem. Talvez o que ele vai fazer agora, ele fala assim, calma, vou tomar essa decisão daqui 20 dias. A Vera já está anotando isso aqui. Então daqui 20 dias ele toma essa decisão. Ao invés de tomar uma decisão intempestiva, ou seja, de imediato. Tem que ser feito. Então quando o empresário tem essa bagagem de conhecimento, que é o que a TV 2G Educação está compartilhando, levando isso aqui para o empresário e para a sociedade brasileira, esse conhecimento vai te levar a sábias decisões. Então eu tenho certeza absoluta que quando o empresário tem conhecimento, ele vai ter tomada de decisões muito mais certeiras do que partir simplesmente pelo achismo. Então chegamos ao final da nossa entrevista com o nosso professor Gustavo Garcia. Gustavo, quer deixar uma mensagem para os nossos convidados, né, nossa audiência? Qual mensagem que você deixaria para todos os empresários? A mensagem que eu vou deixar para vocês faz parte da nossa cultura aqui na 2G. Vá em busca do conhecimento. Sempre vá em busca. Porque como professor em educação financeira, contador, controller, black belt em processos corporativos, eu sou um estudioso. Então, quando o empresário parte da premissa que ele vai em busca do conhecimento, eu vou falar, gente, vocês não têm ideia o quanto que isso aqui transforma a vida de uma pessoa, de uma empresa, de uma família. Então, vá em busca do conhecimento. A maior sabedoria que uma pessoa tem é quando ela levanta a mão e fala assim, ó, me ensina. Isso é sabedoria. Sabedoria não é saber de tudo. Sabedoria é quando você levanta a mão e fala assim, olha, me ensina algo. E aí você adquire aquele conhecimento e trabalha e tem novos resultados. Isso é a mensagem, essa é a mensagem que eu deixo. Vá em busca do conhecimento, pois sabedoria é levantar a mão e pedir conhecimento, instrução para si e você atua dentro do seu negócio. Muito bom. Vamos agradecer às pessoas que estão aqui nos apoiando, nos ajudando nesse momento. E quero agradecer também à empresa Bendito Take, que organizou toda essa estrutura para que a gente pudesse levar esse conhecimento, gravar tudo isso aqui e levar para você. Então, a Bendito Take, vamos deixar o contato aqui, que é a empresa do Edson, grande amigo nosso e parceiro de trabalho. E já vou deixar aqui para você que está nos acompanhando, já se inscreva e para que você esteja sempre atualizado com o que nós vamos a 2G, vai compartilhar de conhecimento para que você, uma família, um empresário, uma pessoa física, se inscreva, ativa o sininho, porque é o sininho que vai deixar você sempre atualizado. Por qual motivo? Talvez uma decisão que você vai tomar daqui 3 ou 4 meses, você estando inscrito com o sininho ativado,
Você já viu, adquire o conhecimento agora, você fala, nossa, isso aqui já me ajudou demais. Vai te ajudar. Já partir da premissa aqui para a Vera, já dei várias deixas e ela anotou isso aqui. Vamos trazer conhecimento de custo, vamos trazer conhecimento de time, vamos trazer conhecimento de despesa e outra que me pediram muito, gente, me pediram muito. Planejamento familiar. Isso aqui vai ser gigantesco. E vários outros projetos que a 2G Educação está construindo para levar para você. Até o próximo podcast da TV 2G Educação Financeira.